Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 5, estamos no capítulo 6, defendendo a teologia, e vamos estudar agora o item 2 do material didático, a fé e a razão. A acusação, que eles dizem, onde há fé não pode haver conhecimento. Eu coloco aí a defesa, né? O teólogo combina a fé com conhecimento, rejeitando, porém, o conhecimento que vai contra a Bíblia e contra a sua fé. A Bíblia defende a busca de todo conhecimento. 1 Tessalonicenses 5,21 diz, examinai tudo e ficai com o que é bom. Ou examinai tudo e retende o que é bom. Ok? Então, onde existe fé, existe sim conhecimento. Né? E eu até digo que exatamente devido à minha fé, eu busco conhecimentos, tanto de história, né, quanto do cosmos, tudo que eu puder aprender sobre o que o meu Criador fez, eu quero aprender. Eu quero aprender detalhes sobre este mundo, porque a obra da criação é uma maravilha também de Deus. O que os cientistas dizem é que existe uma grande harmonia, né, no tamanho da Terra, tamanho da Lua, distância da Terra para a Lua, também com o tamanho do Sol, distância da Terra para o Sol, até a idade do Sol. Eles dizem que essa idade é exatamente a idade que a humanidade precisa, né, vamos dizer, a quantidade de calor que ele está emitindo nessa distância. Tudo isso são combinações perfeitas que os cientistas conseguiram identificar. Palmas para as ciências, por eles conseguirem identificar todas essas características e como essas características de tamanho, distância e outras, né, questões envolvem a capacidade da Terra ter vida. Isso é uma descoberta maravilhosa e isso, de alguma maneira, fala do nosso Criador. E eu, olhando pelo lado da razão, eu digo o seguinte, que os ateus, para mim, eles são irracionais nesse ponto. Porque se tudo que o ateísmo prega, tudo que a ciência moderna prega, é que todo efeito tem uma causa, algo causou aquele movimento, tem que ter uma causa, então por que o universo, eles dizem que simplesmente não existe uma causa? Ou estavam buscando uma causa, que é o multiverso, e agora tem que abandonar essa causa. Eles não têm nenhuma explicação. E já olhando para essa harmonia do universo, não faz sentido que uma explosão sem uma mente inteligente por trás dela geraria essa ordem tão perfeita. Porque tudo é muito perfeito. E sem contar que nós temos questões aqui neste mundo que a ciência simplesmente não explica. Antigamente eles falavam, não, tudo é eterno, mas hoje é sabido que o universo não é eterno. E principalmente a vida. Como que a vida começou? Nos dias de Charles Darwin, poderia-se dizer que a vida começou por acaso. Mas hoje não tem como você dizer que a vida começou por acaso. O que é uma vida? Lembre-se, uma vida é uma célula viva. Ok? Então, e uma célula minúscula, que nós temos trilhões no nosso corpo, os cientistas dizem que ela funciona como... Tem cientista que compara a nossa célula a uma fábrica, tem cientista que compara a nossa célula a um motor de carro. E diz que o funcionamento, a complexidade da nossa célula é exatamente isso. Por quê? Porque o motor de carro? Porque a célula é onde são lançados os alimentos, ok? Que você ingeriu, e a célula ela vai transformar esse alimento em energia para o seu corpo, vai transformar em vida para o seu corpo. Ok? Então, por isso, como um motor de um carro. Ok? E alguns comparam uma fábrica. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre a origem da vida, um documentário interessante do canal History, que ele fala o seguinte, ele mostra como uma grande fábrica
E ele vai comparando, ele diz, isso aqui é como uma célula, né? Eu vou pegar esse link também e coloco para vocês. E ele diz, olha, ele tem assim como naquela grande fábrica, o homem andando dentro da grande fábrica, tem assim umas tigelas gigantescas, ele fala assim, olha, isso aqui é o alimento que você está ingerindo. Logo que você vai ingerir esse alimento, aí tem um local aqui, ele está andando numa esteira, aí é jogado tipo um ácido. Aí ele vai falando de diversas transformações que o alimento vai sofrendo. Aí aquela grande, né, prato, vamos assim dizer, né? Um grande prato ali com aquele alimento sendo transformado, ele entra por trás de uma parede, aí o apresentador fala assim, sabe por que nós colocamos esse vasilhame, né? Vamos dizer, entramos atrás dessa parede, porque tem partes do processo que a célula executa na transformação desse alimento em energia que nós não temos como identificar. E aí depois sai de um outro lado, ele vai falando de outros processos, ou seja, ele compara uma grande fábrica. Como é que você vai dizer que isso surgiu por acaso? Como é que uma fábrica de funcionamento perfeito surge por acaso? Como que o motor de um carro surge por acaso? Então, essa questão de dizer que os cristãos, aquele que tem fé, ele fica irracional, ele não usa a razão, isso está errado, né? Vamos dizer, acho que pode até levar, como os ateus, do meu ponto de vista, eles estão com uma fé tão cega em Charles Darwin que eles ficam simplesmente irracionais. Inclusive naquele debate que eu indiquei a vocês do Richard Dawkins e do John Lennox, tem um ponto lá que o Richard Dawkins ele fala assim, Charles Darwin já provou tudo, já está tudo comprovado. Aí o John Lennox fala assim, olha, eu e muitos cientistas, inclusive ateus, ele fala, eu não concordo que Charles Darwin comprovou tudo. E hoje nós sabemos que tem um movimento nos Estados Unidos chamado dissidência darwiniana, que inclusive muitos ateus assinaram esse documento, dizendo o seguinte, que a teoria da evolução, ela não atende à explicação da origem da vida. E também diz na internet que muitos cientistas até tiraram o nome deles, dizendo, não, estava sendo usado por uma questão religiosa, então eu tirei o meu nome daquela lista. Mas são cientistas renomados e esse, no caso, acaba confessando que ele tirou o nome porque essa lista estava sendo usada por uma questão religiosa. Mas ele, na verdade, não acredita, né, que a teoria de Charles Darwin explique a origem da vida. O indivíduo que afirma isso hoje, eu digo, né, ele sim está trabalhando com fé no absurdo, com fé naquilo que já foi desmascarado, desmentido, né?